Se você é designer ou aspirante a designer, com certeza já ouviu falar do Figma. Ele é um software de prototipação de interfaces muito popular e tem se tornado cada vez mais o queridinho dos designers por aí. Uma grande vantagem do Figma contra aplicativos como os da Adobe, por exemplo, é o fato dele rodar totalmente via navegador, o que quer dizer que você pode utilizar o sistema operacional que você quiser, incluindo, é claro, o Linux. Apesar disso, o Figma conta com um aplicativo desktop e, é claro, ele só existe para Windows e macOS. Mas aí você me pergunta, por que isso importa se o Figma roda via navegador? Pois é, para 99% das funcionalidades, a versão do navegador e a de desktop vai ser exatamente a mesma, a não ser por a possibilidade de utilizar qualquer fonte instalada no seu computador. A versão de navegador só tem acesso às fontes do Google Fonts, o que para muita gente pode ser o suficiente, já que o repositório de fontes do Google conta com mais de 1.600 fontes diferentes. Mas, para alguns casos, você pode precisar de uma fonte específica que não está por lá, e é aí que isso se torna um problema. Mas por sorte, no Linux existe um pacote não oficial que permite você rodar o Figma com suporte para todas as fontes instaladas no seu computador. É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Aqui no GitHub a gente pode ver a página do projeto, que é esse Figma Linux. Aqui basicamente você consegue ver todos os arquivos, porque é uma aplicação de código aberto, e aqui ele fala, ele é um aplicativo não oficial baseado em Electron para você rodar no seu desktop Linux. Aqui ele tem várias maneiras de instalação. Uma maneira universal é você utilizar o pacote em Snap. Então, se você está utilizando o Ubuntu ou se você estiver utilizando alguma outra distribuição e tiver Snap instalado, você consegue utilizar esse pacote em Snap, que é a maneira mais fácil de instalar. Se você quiser instalar o Snap no seu computador e não está usando o Ubuntu, a gente tem um tutorial que está aqui na descrição ensinando como faz isso. Mas se você por um acaso não gosta de Snap, existem várias outras maneiras de você instalar. Aqui ele fala inclusive, se você utilizar a versão em Snap, você precisa criar um link simbólico para ele poder enxergar suas fontes locais. Então depois que você instalar o pacote, você precisa adicionar esse comando aqui. Depois você também consegue instalar esse pacote em AppImage, mas ele não é um AppImage portátil, então você precisa instalar essa aplicação de qualquer maneira. Aqui ele mostra também os comandos para instalar utilizando o AppImage. Depois ele tem uma versão .deb, então se você estiver utilizando uma distribuição baseada em Debian, como o próprio Debian, Ubuntu, Zorin OS, Linux Mint e várias outras, você consegue utilizar esse pacote .deb. Aqui no Ubuntu você consegue também utilizar o PPA deles, mas eu recomendo você utilizar, na verdade, o pacote .deb ao invés de adicionar um PPA no seu sistema. Aqui inclusive ele fala, se você quiser uma maneira alternativa de instalar no Ubuntu, você pode utilizar o pacote .deb que está lá no Releases. E aqui no meu caso, como eu estou utilizando o Fedora, eu vou utilizar o pacote RPM que eles têm também. E aqui, para quem utiliza Arch ou alguma distribuição baseada em Arch, ele também está no AUR. Tá no NixOS também, então independente de onde você estiver utilizando o Linux, você vai conseguir instalar o Figma Linux. Aqui, a gente vai clicar nesse botão de Releases, que a gente vai abrir essa aba aqui, e ele mostra a última versão lançada. Aqui no momento da gravação desse vídeo é a versão 0.11.4. E aqui embaixo, em Assets, você consegue ver todas as versões que ele tem disponível. Aqui no meu caso, eu quero essa versão .rpm, mas eu quero a x8664, que aqui no caso eu tenho um processador da AMD. Se eu estivesse utilizando o ARM, aí seria esse AART aqui. No caso, se você está utilizando um computador tradicional, o Intel com AMD, é esse x8664. Aí você baixa a versão que fizer mais sentido para você e você pode instalar por aí. No meu caso é RPM. Então é só clicar, baixar aqui, depois é só vir aqui na minha pasta de downloads, dar 2 cliques aqui no arquivo RPM e ele já vai abrir aqui na loja para eu poder instalar esse pacote local. Ele vai pedir a minha senha, é só eu digitar e pronto, ele já vai instalar para mim. Se você é acostumado a utilizar pacotes Flatpak, você pode ver que lá no FlatHub, ele também existe uma versão do Figma for Linux. Mas eu não recomendo você baixar aquela versão porque ela está bem desatualizada. Tanto que você pode ver que lá no GitHub do projeto não existe essa versão Flatpak. Então é uma outra pessoa que está empacotando lá no FlatHub. Mas eu não recomendo, porque a partir do momento que você baixar e fizer login, ele vai falar que o seu navegador está desatualizado e você não consegue fazer nada dentro do próprio pacote. Então eu recomendo que você utilize uma dessas versões oficiais, porque aí ele vai funcionar direitinho.
Depois que ele fizer a instalação aqui, é só você clicar em abrir e ele já vai abrir o Figma aqui pra gente. Depois ele fala aqui, ó, Sign in to Figma. A gente precisou fazer o login, então a gente clica nesse botão aqui e vai fazer o login com o navegador. Ele já vai abrir aqui diretamente no navegador para mim, então é só eu digitar meu e-mail e a minha senha. Depois que eu fizer o login, ele vai aparecer esse botão aqui para eu abrir o aplicativo desktop. Então a gente vai clicar, e aí o navegador aqui vai perguntar se eu quero abrir esse link com o aplicativo Figma-Linux, no caso é exatamente o que eu quero fazer, então eu clico aqui em abrir, e se você voltar aqui para a aplicação, você vai ver que ele já fez o login, e aqui você já pode sair utilizando o Figma normalmente, como você usaria tanto no navegador, quanto na versão de Windows e de macOS, mas aqui a gente vai dar uma olhadinha na grande diferença, que eu recomendo você utilizar essa versão, ao invés de utilizar diretamente no navegador. Se a gente clicar nessa setinha aqui para baixo, ele vai mostrar algumas opções e você pode clicar aqui em Settings. Clicando aqui, você vai ver algumas configurações que não são configurações do próprio Figma, são dessa aplicação aqui. Aqui você consegue mudar a escala da interface, então se você está utilizando um monitor com escala fracionada, por exemplo, você pode mudar a escala da interface para o texto não ficar ou muito pequeno ou muito grande. Você consegue mudar a escala das abas também, e depois você tem algumas opções aqui. Você pode salvar as últimas abas abertas, você pode ativar ou não o padrão de cor sRGB, você pode adicionar um botão de novo projeto, você pode ajustar uma série de outras coisas aqui, inclusive você consegue apontar a pasta para onde ele vai exportar os arquivos. Então se você exportar um PNG, um SVG do seu Figma, ele vai exportar esses arquivos diretamente para essa pasta aqui. Por padrão, ele está dentro de Pictures, né, a minha pasta de imagens, e ele cria lá dentro uma pasta Figma. Se por algum motivo você quiser uma outra pasta, quiser apontar para a pasta de downloads, para a área de trabalho, o que você quiser, é só mudar por aqui. E aqui embaixo é realmente a parte mais importante, que aqui ele aponta quais são os diretórios de fontes. Por padrão, aqui ele já mostra os principais lugares onde você vai instalar uma fonte, que basicamente é o User Share Fonts e o User Local Share Fonts, e se você inclusive quiser colocar só para o seu usuário, é o Home, o nome do seu usuário, Local Share Fonts. Então se você já instala suas fontes nessas pastas aqui que o sistema ele já enxerga, você já vai conseguir utilizar suas fontes. Se você quiser deixar suas fontes em alguma outra pasta completamente diferente, você vem aqui e adiciona esse diretório para o Figma conseguir enxergar essas fontes. Aqui em cima, inclusive, tem mais algumas opções que a gente não encontra no Figma de Windows e de macOS, que são essas opções aqui de temas. Então, se você quiser mudar as cores do seu Figma, você consegue fazer por aqui. Então você consegue ver que tem vários temas, tem o tema Drácula, então se você utiliza o Drácula no VS Code, no terminal, ou em algumas outras aplicações, você consegue colocar aqui também, para ficar tudo com aquele mesmo tema de cores. Se você está no Ubuntu, você consegue utilizar o Yaro Dark, um tema escuro, você consegue utilizar um tema verde, você consegue usar vários temas aqui, inclusive aqui em cima tem esse botão de Theme Creator. Basicamente, você consegue criar o seu próprio tema. Então você consegue colocar um nome para ele aqui, colocar o seu nome como autor, e depois vir aqui em todas essas opções, que são as opções de cores que vão estar dentro da interface, e você vai mudando uma por uma, e você consegue ver exatamente como vai ficar o seu tema. Aqui no meu computador, eu vim na pasta .local share fonts, inclusive se no seu computador não tiver essa pasta fontes lá dentro, você pode simplesmente criar tranquilamente, e eu adicionei 3 fontes que não estão disponíveis no Google Fonts. E agora a gente vai dar uma olhadinha se ele vai enxergar essa fonte normalmente. Então a gente vai voltar aqui para o Figma, fechar essa janela e a gente vai abrir um novo arquivo de design. Aqui a gente vai criar um frame rapidinho só para a gente ter um espaço para a gente visualizar essa fonte. Eu vou pegar a ferramenta de texto, clicar aqui, escrever GeoLinux Labs. Eu vou deixar essa fonte aqui num tamanho bem maior para ficar mais fácil da gente visualizar. E essa fonte que eu baixei, ela chama Typewriter Condensed. Então eu vou clicar aqui na opção de fontes, eu vou pesquisar por Typewriter Condensed, e você consegue ver que ela está aparecendo aqui certinho. Então se eu clicar, eu consigo utilizar nos meus projetos, normalmente, mesmo essa fonte não estando lá no Google Fonts. Dessa maneira você consegue fazer todos os seus projetos dentro do Figma e você não precisa obrigatoriamente utilizar o Windows ou macOS só por causa dessa ferramenta aqui. Uma alternativa a tudo isso é utilizar um aplicativo de código aberto. Nesse vídeo aqui do lado, você pode conhecer mais sobre o Paintpot. Eu te vejo lá!